E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Espiral Nerd. E nós vamos aqui, repercutir esse primeiro episódio do Pacificador. Só que assim, muita gente já fez o react do primeiro episódio, tá? Tanto o pessoal nerdola quanto o lacrola. Então aqui nós não vamos fazer o react do episódio. O que nós vamos fazer é apontar alguns detalhes do episódio e dar a nossa opinião sobre toda essa podridão que está sendo feito com os filmes, as produções cinematográficas, séries dos heróis. No caso, nós já tivemos aí esse primeiro episódio do Pacificador, foi uma repercussão muito grande entre os canais de cultura nerd. Então, nesse início do episódio, nós já temos o James Gunn começando a destruir personagens que tinham sido legal no filme do Superman, como o Gar Gardner e a Mulher Gavião, quando o Pacificador passa por eles e ele faz uma piada lá de vômito, a Mulher Gavião dá uma baita de uma gargalhada ali, ri daquilo ali. Então, tipo assim, ele está começando a deteriorar. Assim como tem um encontro, eu tô falando um pouco mais porque o Arthur ele não assistiu o episódio, tá? Sim, e não pretendo assistir, galera. Como eu sabia a porcaria que poderia aparecer no episódio, então eu assisti, falei para ele não assistir para eu poder ter uma ideia do que ia ter. E realmente foi certo ele não assistir esse episódio, porque primeiro que ele já começa a deturpar os personagens que ele mesmo trouxe ali. Gar Gardner e a Mulher Gavião, em uma cena em que o Pacificador, aquela cena que o Pacificador está ali tentando conseguir um emprego na Gangue da Justiça, ele transformou dois personagens legais do filme do Superman em completos escrotos depravados. Porque o tempo todo ali eles falavam simplesmente de nojeira, de bunda, de... Cara, eles acabou com os dois personagens. Porque por mais que o Gar Gardner, ele é um cara mais folgado, o jeito dele falar é mais sem... Arrogante. Meio arrogante, meio sem papas na língua. Só que ali transformou o cara num completo idiota. Assim como a Mulher Gavião. E o James Gunn, ele fez algo nesse episódio que foi a cena da orgia, ali, a cena ali da festa do pacificador, em que, cara, isso, ninguém quer isso. E ele fez de um jeito em que simplesmente pegou muita gente de surpresa. Porque apesar de muita gente saber que estava tendo boato, o James Gunn, ou o pacificador, ele vai ser bissexual, coisa que ninguém quer isso, porque ele não é isso no original. Nos quadrinhos ele não é bissexual. Então, ninguém quer isso. Ninguém que pediu essa mudança. Exatamente. Sabe? Isso aí vem da mente progressista do James Gunn, querendo colocar essas pautas para agradar a turminha da Lacrate. E é bem preocupante, porque ele, querendo ou não, agora é o chefão da DC. E é bem preocupante ele estar fazendo isso com esses personagens. Porque se ele já fez isso com o Pacificador, que por mais que seja um herói assim, mais bobão, mais idiota, é bem preocupante, porque esse personagem é desse jeito, só que os outros heróis da DC não são desse jeito. Eles são heróis. Praticamente eles transpiram esperança. Batman, Superman, esse personagem é bem preocupante o que o James Gunn pode fazer com esse novo DCU. O Pacificador, ele é um anti-herói, até nos quadrinhos, porém ele não é galhofa dessa forma que o James Gunn construiu desde a primeira temporada. Porque, gente, a primeira temporada não é boa, tá? A primeira temporada ela é razoável, é mediana ali, legal, você assiste, de boa, mas não tem nada incrível na primeira temporada de Pacificador. E a segunda temporada só foi ladeira abaixo esse primeiro episódio. E ele fez uma ligação entre o Superman e o Pacificador. Ele mesmo declarou, que não é o que eu acredito, né? Eu acho que como estava flopando nos cinemas, então ele mandou logo pro streaming, para ver se arrecadava alguma coisa na assinatura. Mas ele alegou que ele mandou pro streaming mais cedo, para que o pessoal pudesse assistir o Superman e já emendar com o Pacificador. Então, com isso, o que ele diz? Gente, tá no mesmo nível ali, sabe? Então dá para assistir. Qualquer pai vai olhar e falar assim, pô, então vou assistir Superman e vou assistir aqui com meu filho o Pacificador, porque apesar de ser mais 18, tá, o Pacificador, nesse caso, o que a gente imagina com mais 18? Cara, mais 18 não é sinônimo de pornografia,
de depravação sexual, não. Mais 18 pode ser simplesmente um excesso de violência, sabe? Uma brutalidade entre as lutas, nas batalhas, ter mais sangue, ter mais matança. Pode ser isso, mais ação. Palavrão. Sabe? Até uns palavrões entre aí, que nem tem o... Não tô falando que é o ideal também, mas entre alguns palavrões aí, igual Deadpool. Só que o James Gunn transformou basicamente o Pacificador num filme pornográfico, numa série pornográfica. Porque e ele pegou todo mundo de surpresa, porque a cena que ele faz é o Pacificador deprimido, lá depois de tomar um fora da mulher, da mulher do James Gunn. Ele vai lá, fuma lá, então assim, cheira cocaína, olha só, ele coloca um herói drogado, um herói cheirando cocaína. Então, cara, olha o exemplo que ele tá pegando os heróis e tá transformando os heróis, porque mesmo que ele seja um anti-herói, isso é inadmissível colocar pra uma coisa em que as crianças, o pessoal vai olhar, pô, essa é uma visão de herói, o cara usando cocaína. Aí nessa cena que ele cheira cocaína, na hora que ele levanta a cabeça, pronto. A casa inteira tá tomado de homem pelado, mulher pelada, tudo fazendo uma orgia ali. Cara, isso é ridículo. Ninguém quer isso em filmes de super-herói. Isso não deve ter em nenhuma obra. Não interessa se é mais 18, nenhuma obra é interessante ter cenas de sexo. Sabe? Isso não engrandece em nada. Se não tivesse essa cena na série, no episódio, o episódio não ia mudar em nada. Muito pelo contrário. O episódio seria muito melhor. Não é grande coisa, mas seria melhor se não tivesse toda essa depravação. Exatamente. Porque quando você vai assistir uma história de herói, você não espera isso. Você espera o quê? Heroísmo, lutas, ação, essas coisas. Ninguém espera esse tipo de cena. E como eu disse, é bem preocupante ver esse tipo de cena que o James Gunn tá colocando nessa série do Pacificador. Porque se ele já fez isso no Pacificador, imagina o que ele pode fazer nos outros filmes da DCU. Exatamente. Ele tá deturpando o Pacificador dessa forma. 2 personagens legais que ele colocou no filme do Superman, ele já depravou esses personagens. E simplesmente ele pode continuar fazendo essas coisas no decorrer do DCU. Cara, isso é uma coisa inadmissível, fazer isso com os heróis, sabe? Os heróis, eles têm que trazer ali uma visão, mesmo sendo um anti-herói, que é um cara mais bruto, mas ainda assim ele tem uns princípios de salvar pessoas. Enquanto o Pacificador é simplesmente um personagem depravado. É isso que o James Gunn criou ele. É ridículo isso, ninguém quer isso em filmes de super-herói, em séries de super-herói. Na verdade, depravação sexual não tem que entrar em nenhuma obra cinematográfica, série. Não tem que ter essas coisas, independente se é para criança ou se é para adulto. Não tem necessidade disso. É uma coisa que tira o mérito da série, tira o mérito do filme, da obra, sabe? É uma coisa que não faz sentido. Então isso é um grande perigo com o que o James Gunn tá fazendo aqui e o que ele pode levar no restante do DCU. Esperamos, né, que ele veja uma repercussão, que tenha uma repercussão em cima disso, e nas próximas obras essas coisas não aconteçam. E até mesmo nas que ele produzir, mesmo que coloque lá um mais 18, ele também começa a parar de colocar essas coisas, porque não faz sentido nenhum. Com isso, nós estamos tendo aqui uma decadência dos heróis. Olha o que nós tivemos na fase 1, 2 e 3 da Marvel. Nós tivemos Homem de Ferro, Capitão América, Thor. Ótimos filmes, ótimos personagens, bem construídos, sem nenhuma depravação sexual sequer. E Ultimato já teve algumas lacrações ali, feministas, alguns personagens masculinos sendo desmasculinizados. Só que depois do Ultimato, tudo veio decaindo. Claro, nós não tivemos produções da DC, isso tudo foi na Marvel, tá? Essas 2 últimas fases da Marvel lacradoras, completamente lacradoras, uma coisa ridícula, e vem decaindo filme a filme, série a série. E poucos se salvam. Pouquíssimos se salvam. Salva só os clássicos lá, que é Homem-Aranha 3, Guardiões da Galáxia 3 e o Deadpool e Wolverine. Foi as únicas coisas que se salvam, e Deadpool e Wolverine
ainda tem ali o excesso de palavrão, né? Então é uma coisa que ainda dá uma moldada ali, pô, dependendo da idade da criança já não deixa assistir. Porém, é um filme que não tem depravação sexual explícita, sabe? Tem lá algumas falas do Deadpool que dá a entender muita coisa, Sim. mas negócio explícito, cara, parecendo um filme pornô, é ridículo isso que o James Gunn fez. Então nós estamos tendo aí uma decadência dos heróis no cinema, nas séries, sabe? Uma decadência dos heróis nas telas. E isso é um perigo se continuar nesse ritmo. Então vamos esperar que todas essas reclamações repercutam de uma forma positiva a ponto do Zaslav e de outros investidores ali da DC caiam matando em cima e faça ele mudar as próximas obras, que ele não faça isso mais. Exatamente, porque como muitas pessoas dizem, eu e o Diogo dizem, não queremos que nada seja ruim. A gente quer que DC, tanto a Marvel, tanto DC, deem bem, façam ótimos filmes, porque ninguém deseja o mal, ninguém quer que a DC e a Marvel produzam coisas ruins. Nós só queremos produções boas. E é só isso que queremos. Então esperamos que o James Gunn realmente mude esse pensamento dele e comece a fazer grandes obras. Exatamente, galera. Então assim, vamos torcer para que essas coisas mudem, vamos torcer para que volte a ter coisas boas dos heróis no cinema. E comente aí o que você achou desse episódio, o que você achou de toda essa cena aí, deixa o seu comentário. E se por um acaso você não assistiu, sendo sincero, você não perdeu nada. Então, galera, se inscrevam no canal, curte o nosso vídeo para ajudar a gente a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Vou tentar trazer mais conteúdo do Pacificador conforme for lançando, tá? Vou trazer aqui para vocês, repercutir o que está acontecendo, para ver se a gente consegue manter um ritmo de vídeos para vocês. Então, muito obrigado, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima. Falou!